Olá a todos. Falar aqui um pouco sobre esse grande homem, que é um momento muito importante mesmo da gente falar, da gente lembrar e da gente homenagear esse grande homem que foi Chico Mendes, né? Então vamos falar um pouco aqui sobre essa questão, a história, né, dele e também todo o contexto que vivia esse homem, né? No fim do século XIX, né, a extração de borracha se tornou uma coisa muito forte na Amazônia, né? Porque o mundo todo descobriu, né, os países desenvolvidos, europeus e tudo, descobriram a importância que tinha aí a borracha, né, para utilizar para uma diversas coisas, né, produção de diversos produtos. E a Amazônia se tornou aí, chamou a atenção do mundo, né? Principalmente para essa extração, que foi chamada a nova corrida do ouro, né? Porque o látex, né, que é o produto que se faz vindo dos seringais para fazer a borracha, é um produto muito valorizado, né? Foi muito valorizado nesse período. E só que em 1876, né, houve uma primeira biopirataria, né, chamada biopirataria, primeiro registro de biopirataria no mundo, que foram essas seringueiras foram levadas para colônias, né, na Ásia, né, levada pelos ingleses para as colônias inglesas, né. Nesse período, o Brasil não era mais colônia, né, mas a Inglaterra ainda tinha colônias na Ásia, então ela pegou e levou essas colônias, levou essas seringueiras para essas colônias para conseguir, né, vantagens ali econômicas, né, porque era um produto muito valorizado. E com isso o preço do látex, né, acabou baixando demais, né, por conta dessa concorrência aí extremamente desleal, né? Desleal. Então, com essa desvalorização, né, acabou que os preços baixaram muito e os trabalhadores eram completamente explorados, né? E Chico nasce nesse contexto de miséria e de exploração em 1944, né? Os trabalhadores viviam em condições de semi-escravidão, né? Eles não estudavam, não tinha escola nenhuma na região, e os patrões dele pagavam um salário baixíssimo e eles mesmos vendiam lá os produtos num preço altíssimo. Então, assim, o custo de vida era muito alto e o salário muito baixo. E o que acontecia com isso? O resultado disso era que os trabalhadores eram endividados, né? Então não poderiam nem sair de lá. Era uma condição de escravidão, realmente, para ficar bem claro aqui para vocês, né? Então, o Chico Mendes, ainda criança, né, já estava ali naquele contexto de desigualdade, aquele contexto de exploração, mas ele não conhecia como era o mundo, não tinha conhecimento das coisas. E o que é que muda essa trajetória de Chico Mendes, né? É um homem chamado Euclides Távora, né, que é um comunista, era um cara muito inteligente e tal, e ele ia lá para conversar com o pai do Chico. E é muito interessante que o Chico, muito curioso, ficava ouvindo, né? Ouvindo ali a conversa deles. E depois ele começou... Aí o homem viu que o Chico Mendes se interessava, ou ficava ouvindo ali, e ele chamou o Chico, né, para ficar ali com eles, conversar. E o Chico falava bastante também, muito curioso, muito inteligente, muito perspicaz. Então esse senhor chamado Euclides Távoras ensinou o Chico a ler, né? Como eu disse, na época não tinham escolas na região. E não só ensinou a ler, mas entender todo o mundo, todo esse contexto de exploração que eles estavam vivendo, né? E é claro que se você está sendo explorado, alguém explica, né, certas coisas para você, você vai tomando ali a consciência de classe, né? Que é o que a gente fala tanto aqui no canal. E foi exatamente isso que aconteceu com o Chico. E que se tornou fruto para ele se tornar o grande líder que ele foi. Então, durante 3 anos, ele passou lá, sendo ensinado por esse grande homem que foi Euclides Távora, né?
E a partir disso ele compreendeu como era que se fazia o movimento sindical, a organização sindical, como se organizava as lutas dos trabalhadores. Então, assim, deu toda a base teórica ali para o Chico poder pôr em prática, né, aquilo que ele tanto queria, que era modificar aquela exploração dos trabalhadores e também ajudar na preservação do meio ambiente, né? Eram duas causas ali principais que o Chico defendeu durante toda a sua vida. Com o golpe de 1964, né, o que ocorreu foi que formaram-se grandes latifúndios, né? O governo dos militares viam a floresta ali como um grande vazio que precisava ser ocupado, né? Então a gente vê aí como os militares viam a nossa floresta amazônica, né? Eles apoiaram a exploração demasiada da floresta amazônica, né? Então foi o que aconteceu. Eles construíram estradas, né, os militares, governos militares, ali no começo da década de 70, construíram estradas, né, e convidaram os fazendeiros ali, vendendo os títulos, né, como apenas floresta ali, apenas uma floresta, como se não tivesse ninguém, né, desprezou ali todos os seringueiros, todas as pessoas que viviam e que dependiam daquela terra para sobrevivência. Então esses grandes latifundiários, né, que foram para lá, exploradores, né, do meio ambiente, eles contratavam pistoleiros, né, que ameaçavam, que expulsavam, né, que queimavam casas e até matavam algumas pessoas quem não cedia a isso, né? E eram várias comunidades de seringueiro na época e acontecia muito disso, muitas mortes, muitas expulsões. E o Chico ele cria um movimento chamado Empate, né? Interessante essa ideia, né? Que ele organizava mutirões, né? Descobria os locais onde estava havendo desmatamento. E ele próprio ali ia com ele e os seus companheiros, né? Muito bem organizados e conscientes, né? Iam dialogar com os trabalhadores, né? Os peões ali. E eles próprios, né, decidiam, né, ir embora. Eles conseguiam convencer esses peões a não fazer esse desmatamento, não houver essa exploração. Então, por isso que o movimento chamava-se Empate, né, que a ideia era um diálogo e não um confronto ali de trabalhadores com trabalhadores, né? Havia uma consciência que o outro lado também eram pessoas dignas, trabalhadores. E isso é muito interessante, muito importante, né, para a gente aprender. O primeiro grande apoio que esses movimentos de seringueiros tiveram, né, que o Chico Mendes teve esses movimentos, foi da Igreja Católica, né, com a comunidade eclesiais de base, né? E a partir daí eles começaram a planejar as primeiras ações. Em 1975 eles criaram o Sindicato de Trabalhadores Rurais, né, em Basileia, no Acre, né? E o presidente era o Wilson Pinheiro, né? Mas o que aconteceu foi que esse Wilson Pinheiro, ele foi morto, né? Não cedeu à pressão e foi morto aí pelos latifundiários, né? Pelas pessoas que eram contrárias, né, a esses movimentos, que queriam explorar lá o local e expulsar os seringueiros. Aí o Chico não se intimidou e virou presidente, né, de Chapura, que era um outro local lá próximo também, que também ficava no Acre, e se tornou o grande alvo, né, dos fazendeiros a partir desse momento. Nesse período ele conheceu a antropóloga Maria Alegretti, e esse encontro deles foi muito importante, né? Ele a chamou para conhecer lá os trabalhadores, conhecer os projetos dele, né? E ela notou uma coisa, né? Que todos eles eram, a maioria deles, quase todos eles eram analfabetos, né? E o Chico ele tinha uma consciência muito grande em relação à questão da educação, né? E eles criaram um projeto de seringueiros para a floresta. Então ela mesma, né, passou a ser a professora lá, né? E ela mesma, né, fazia ali as cartilhas, né, criava as cartilhas para ensinar
esses alunos, né? Essas pessoas de lá, os seringueiros e os filhos dos seringueiros, né? A ler, a escrever e outras tantas outras coisas, né? O Chico mesmo dizia que a educação era um meio de liberdade para esses seringueiros, né? Eles passavam a ver o mundo de outra forma, passavam a ter o conhecimento sobre português, sobre a matemática, e a partir desse conhecimento, né, eles eram menos explorados, porque eles enganavam, na época enganavam muito os seringueiros, né, os patrões deles, em relação aos salários, tudo por causa que elas não sabiam ler, nem escrever e nem fazer conta. Então é muito mais fácil você enganar uma pessoa que ela é analfabeta, né? A gente sabe muito bem disso. Então, assim, todas essas ações do Chico Mendes eram contra, né, os governos e os grandes fazendeiros, grandes latifundiários desse período, né? E isso tornou um grande risco de vida, né, para Chico Mendes. Nesse meio tempo, em 1980, foi ali a fundação, a criação do PT, né? E ele passa a conhecer ali no início da década de 80, né? O Lula, principalmente ele conhece o Lula aí num ato público contra a morte lá do companheiro dele, né? E o Lula também lá estava lá presente, acabou conhecendo o Chico, se tornando parceiro. E o Chico Mendes, um ano depois desse encontro, ele funda lá o PT lá no Acre. E por conta desse encontro, desse ato público ali, o Chico Mendes é acusado ali pelo governo de incitar a violência, né? Estamos pedindo aí de fim de ditadura militar, e o que acontece é isso. Porém, o Chico ele nunca se abate. Nesse período ele também conheceu a Marina Silva, né? Era também uma pessoa que vivia naquela região do Acre e também era uma política, né? Na época ela era da igreja, né? E depois ela, como tinha esses movimentos na igreja, né? De apoio a Chico Mendes, apoio aos seringueiros, apoio a aquelas cooperativas, aqueles sindicatos. Então ela passa a fazer parte também dessa luta, junto com Chico Mendes, tornando-se amiga e parceira dele. Apesar de toda essa luta, apesar de tudo isso, na época ainda havia queimadas intensas, né? Por madeireiras e pecuaristas, né? Que viam toda aquela mata como um problema para eles, que eles queriam extração daquela madeira, né? E também eles queriam criação de animais, né? Por conta dos fazendeiros. E para a criação dos animais eles acabavam destruindo toneladas da floresta daquele local. Aí em 1985 os seringueiros se reúnem lá em Brasília, né? E também numa universidade lá de Brasília. E a partir daí eles concretizam, né, a ideia de reservas extrativistas, né? E qual é essa ideia das reservas extrativistas? É uma ideia parecida com aquelas reservas que a gente tem de reservas indígenas, por exemplo. Só que havia diferença, né? Porque assim, não é a posse dessas terras para os seringueiros. É uma concessão, né? Essas terras seriam do Estado, mas esses seringueiros teriam uma concessão dessas terras, né? Para eles trabalharem lá, para eles viverem lá e para eles preservarem essas terras, né? Que eles eles utilizaram essas terras de forma responsável, né? E tem também a ideia do manejo florestal, né? Que é uma ideia que é inspirada aí por Chico Mendes, né? E que esse manejo florestal ele faz com que a natureza, né, consiga, depois de 15, 20 anos, consiga se restabelecer, né? Ou seja, tudo aquilo que foi tirado, ela consegue repor depois de 15 a 20 anos, né? Então essa é uma ideia que é utilizada também não só pelos seringueiros, mas não só nessas reservas extrativistas, mas também hoje por tantos outros pessoas que têm responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né? Que é isso que a gente tem que lutar. Então o Chico ele vai lá para Miami, né? E para Washington também, né? Os encontros ali sobre questões ambientais, né? No mundo. E o Chico torna-se um grande destaque ali pela sua luta, né? Pela sua garra,
pelo seu carisma e pela sua liderança, né? Ele acaba se tornando ali, ele chama a atenção de todas essas pessoas lá nesse congresso. Então ali nessa conferência ali com banqueiros, com empresários, né? E inclusive depois ele vai e manda uma carta para o presidente, né? Em Washington. E isso faz com que eles resolvam tirar os investimentos que eles fariam ali para a construção. Então aquela estrada que seria asfaltada ali, que iria prejudicar ali os seringueiros e todo o projeto de Chico Mendes de preservação ali do meio ambiente, perdeu esses investimentos estrangeiros, né? E por isso não foi feito. Além disso, o Chico ganha um grande prêmio aí, o Global 500, né? Que é um prêmio que a ONU cede para pessoas que lutam pela preservação do meio ambiente. Ele foi o primeiro, né, e único brasileiro até hoje que ganhou esse prêmio, né? Um prêmio importantíssimo ali e que foi cedido a esse grande homem que foi Chico Mendes, né? Com isso, infelizmente, Chico ganhou também mais inimigos, né? E isso resultou também, e isso e outras tantas outras coisas que das lutas de Chico pelos trabalhadores, pelos seringueiros, pela preservação do meio ambiente, ocasionaram ali a morte dele. Então aí no dia 22 de dezembro de 1988, né, próximo do Natal daquele ano, Chico Mendes é assassinado, né? E assim, apesar da morte trágica, cruel, covarde, né, de Chico, o seu legado permanece, continua, né? Grandes, né, centenas de reservas extrativistas que o Chico tanto sonhou foram feitas, né, graças principalmente à sua luta. Então a gente deve sempre lembrar desse homem e preservar o respeito à sua imagem, à sua história, à sua luta, para que a gente possa incentivar que outras pessoas também lutem por essas causas que são tão importantes. Então era esse meu recado que eu queria deixar, a minha homenagem também, falar um pouco da história desse grande homem. Espero que vocês tenham gostado, né? E obrigado a todos.